Nesse estúdio, se eu disser para vocês que eu devo ter feito no mínimo, uns 400 filmes, eu não devo estar mentindo. É a primeira coisa que me vem à memória, assim, cada vez que eu me lembro das campanhas da Sociedade Ponto Verde, a carta que nós recebemos de uma professora de uma aldeiazinha ali no norte de Portugal, em que nos pedia se nós autorizávamos que ela utilizasse os nossos anúncios da Sociedade Ponto Verde para dar aulas de estudo do meio aos alunos, o que é fantástico, não? Um anúncio de publicidade a substituir os livros. Embalagem de cartão e o simpático baião. Um dia conheceram uma garrafa de água comum e uma lata de atum. Elas foram para a Ecoponto Amarelo dizendo: meu futuro será muito belo. Para o azul foi o cartão, com um grande sorrisão. O baião foi para o verde. Com a breca, o que se passou não leva o careco. O baião de compota agora é uma garrafa. Toda a nota! O cartão e o plástico reciclado são os mais jeitosos lá do mercado. E a lata de atum, quem diria? Hoje é para lamas na bicicleta da minha tia. As embalagens que vão para o Ecoponto têm sempre um final feliz. Começa hoje mesmo a fazer parte desta história, separando todas as embalagens usadas e vazias. E viveram felizes para sempre. Uma boa memória. Lembro muito bem daquela caixa de cereais em cima dos meus ombros e de que no final nós acabámos aquilo muito tarde, para aí à meia-noite, e me deram um gelado. E eu fui toda contente para casa com um gelado. A introdução das crianças trouxe duas coisas fantásticas à comunicação da Sociedade Ponto Verde. A primeira foi, desde logo, a emoção, e a segunda questão foi uma questão muito mais subliminar, que era as crianças representavam o futuro. A criança representa futuro, representa ingenuidade, pureza. E eu tenho um truque quando eu filmo com crianças, que é, eu digo corta, mas peço para os meus colegas não cortarem. E os filmes têm uma coisa que tem muita espontaneidade, que surgiram da espontaneidade das crianças. Olha, se faz favor, põe no amarelo. Please, vá lá. O Padre Gonçalo também põe. Pai! O anúncio acabou por ficar com 34 segundos por causa dos espirros da criança, mas os espirros são verdadeiros e não estavam naturalmente em script. O rapazinho, que era aquele dos óculos vermelhos, que era terrível, era uma criança assim super ativa. Uma das palavras que nós dávamos era inconveniente, ou seja, não há nenhum inconveniente, porque a gente sabe que as crianças iam tropeçar na palavra. Mas enquanto algumas diziam inconfefefê, ele se vira e diz cupum canela. Até hoje ele é o cupum canela para toda a equipe que trabalhava assim, veio o cupum canela, veio o cupum canela. Foi engraçado porque, por exemplo, o tal miúdo que era hiperativo, ele continuava hiperativo, só que agora ele tinha dado um salto, de repente ele era desse tamanhinho e quando nós voltamos a filmá-lo, né, nessa fase, eles já eram assim. Quando eu comecei a separar, eu era desse tamanho, pequeno. Agora as minhas pernas são muito maiores. E não me custa muito ir ao Ecoponto. Foi muito divertido mesmo, foi até emocionante mesmo rever as crianças. E elas próprias lembravam das frases, que também foi uma coisa engraçada, porque o filme a seguir era outra história. E elas às vezes queriam dizer o copy anterior, então era engraçado que a gente deve ter ali uns outtakes que elas falam o copy anterior. O nosso problema principal, portanto, o nosso caso de marketing, digamos assim, era o contentor amarelo. Que os consumidores não sabiam usar, era muito recente, e sobretudo não percebiam que lá estavam 3 materiais diferentes. E, portanto, a nossa maior dificuldade era como é que nós vamos levar as pessoas que já fazem alguma separação a separar tudo. Então o que nós fizemos foi, quem realmente se interessa, ou quem tem um grande interesse de herdar um planeta melhor,
não é a geração que hoje tem 30 e 40 anos, é a geração nova. Então foi justamente inverter papéis. As crianças é que vão educar os adultos e as crianças é que vão dizer: isto é importante para nós. Há uma frase que ficou icónica, que ainda hoje eu utilizo imenso com os meus amigos, e no meu aniversário passado nós até fizemos uma recriação desta frase, que é o amarelo, que eu bato com uma garrafa de plástico na cabeça, e essa frase eu lembro-me das pessoas repetirem tantas vezes para mim, e ainda hoje eu brinco com isso. É uma campanha que nós criamos, mas que nos saiu da mão. Aquela campanha era das pessoas no final, ou seja, é uma campanha que no primeiro ano, eu nunca esqueço esse número, 500 mil pessoas se converteram a separar as embalagens. E muitas vezes no dia a dia as pessoas usavam muito aquele vá lá, porque as crianças pediam, né, faz-me essa gentileza, mas elas falavam ainda com o jeitinho que a criança dizia. Depois uma dizia para outra: não é por mim, é por ela. Vá lá, não é por mim, é por ela. Obrigada. Como é que adivinhaste? É para mim. Agora, sempre que colocar uma embalagem usada no ecoponto, não está só a dar um presente ao ambiente. Mas também a todas as mulheres portuguesas. Tem muito por onde escolher. A história de Duas Causas por uma Causa, quando nós apoiámos a Laço, toda ela é uma história muito curiosa do ponto de vista de marketing e das mais interessantes da minha vida profissional. Primeiro, porque a ideia não começa na Sociedade de Ponte Verde, mas sim num parceiro nosso, que era a Lipor. E a Lipor tem a ideia de: olha, vocês deviam apoiar causas, por exemplo, a Laço. Já tínhamos feito, creio que 5 campanhas com crianças, precisávamos de algo de facto diferente. Chamámos a Laço de facto foi logo entusiasta com a ideia. Quando propuseram trabalhar juntos numa campanha que ia promover a reciclagem e beneficiar a Laço através da angariação de fundos e aumentar a sensibilização sobre a causa, nós dissemos: claro que sim. Em muitas zonas de Portugal mais rural, de facto, não era possível fazer o rastreio, era mesmo difícil, não havia maneira de fazer mamografia. Portanto, o que eles queriam fazer é que, com as toneladas de material reciclado, isso convertia diretamente em dinheiro para o rastreio e, portanto, as pessoas podiam ver o produto alcançado, e nós gostamos imenso dessa ideia. Isso foi só quando passámos para a parte realmente criativa que vimos o desafio que tínhamos pela frente. É para mim. Obrigada. Ao colocar uma embalagem usada... Que era, tínhamos de passar de uma campanha de crianças e com o humor e com a alegria dos miúdos para uma campanha que falava de cancro e de reciclagem. Foi uma batalha criativa gigantesca com a nossa agência, na altura TBWA, e tivemos uma enorme dificuldade em chegar. Foram 4 propostas até chegarmos à proposta definitiva. No fundo foi pegar estas pessoas e dizer assim: não, bora imitar as crianças, porque é aqui que está a mina de ouro, está mais do lado das crianças do que do lado dos famosos. Ao contrário do filme das crianças, que o guião era mais solto, havia um guião mais pré-determinado. Até porque elas estão acostumadas, e são muito acostumadas, as figuras públicas, a terem teleponto, a decorarem muito fácil o texto e tal. Nós sentíamos que os filmes não estavam a ficar assim com a dinâmica que os filmes das crianças tinham. Eu pedia para que elas repetissem o que as crianças faziam. E em alguns casos até copiei alguns planos dos filmes das crianças. Coloquei, por exemplo, nós tínhamos um plano que nós chamávamos o plano dos olhinhos do Shrek, em que nós punhamos a câmera de cima, uma criança olhando assim para cima, com os olhinhos assim pedindo: vá lá, por favor. Mas ainda tivemos a boa notícia de, pela primeira vez, também termos os órgãos de comunicação social, a tal imprensa cor-de-rosa, interessada no tema da reciclagem. Saímos em todas as revistas cor-de-rosa, praticamente, e todos os programas da manhã e da tarde chamaram o tema da reciclagem. Tivemos o maior salto quantitativo da história da Sociedade de Ponte Verde, até aquele momento, 8 pontos percentuais. Temos descrições da própria Lipor que dizia: as nossas máquinas não estavam preparadas para a quantidade de resíduos que nos estavam a chegar do contentor amarelo. Conseguimos angariar fundos para comprar, para adquirir e equipar 2 unidades móveis de rastreio. Eu acho que quase não havia ninguém que não viu um dos anúncios e para muitas pessoas foi aquela coisa era uma chamada para as mulheres de participar na reciclagem
e de conhecer o trabalho da Laço e de ficar mais sensibilizadas para a questão do rastreio e do cancro de mama.